Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Após quase 10 anos, finalmente chegamos ao final de Stranger Things, talvez o maior sucesso de todos os tempos da Netflix. É o maior sucesso, vai. Mais do que Round 6? É, claro. Round 6 é muito efêmero, né? Aconteceu, passou e ninguém vai lembrar dessa série daqui a 5 anos. Ninguém nunca vai recomendar pra alguém. Agora, Stranger Things, essa marcou a história. Porém, agora é hora da gente discutir como foi essa marca, entendeu? Qual é o saldo final? Está começando o último vídeo da saga Stranger Things aqui no Piuí. Vamos relembrar o que aconteceu e comentar como foi o final da maior série de todos os tempos da Netflix. I want my like. E eu só vou ficar ameaçando assim, mas não vou fazer nada, entendeu? Eu sou desses. Escola Vecna. No último vídeo dessa saga, a gente falou sobre os 4 primeiros episódios da 5ª temporada de Stranger Things, que assim, não acontece tanta coisa, mas pelo menos termina muito bem, né? A gente vê o Will agora com seus poderes, controlando o Demogorgons, e fica aquele puta gancho. O que vai acontecer na história agora? Agora o pau vai torar. A promessa era grande, tá? Uma grande batalha, um grande momento. Seria épico, seria demais. A gente terminou querendo assistir mais. Mas afinal de contas, será que o que veio após isso atendeu às expectativas do público? Bora conferir. O volume 2 da 5ª temporada começa logo após o final do 4º episódio do primeiro volume, obviamente. E aí a gente vai ver o Will, né, agora tudo consternado, porque ele tem poderes, ele conseguiu entrar na mente do Vecna, ele controlou os Demogorgons, e as pessoas ficam se perguntando o que ele pode fazer com isso, até onde ele pode ir. Só que o Vecna é um mal encarnado, ele levou as crianças e ele tem um plano maléfico, só que ele precisa das crianças para poder fazer. E aliás, assim, ele vai ficar falando o tempo inteiro: agora podemos começar! Agora podemos começar! Amanhã é o começo. Bom, e aqui no começo a gente vê ele se aproximando das crianças, né? Aquele papinho legal, olha aqui essa casa cheia de brinquedo, tem PlayStation 5, tem Nintendo Switch 2, tem Xbox, Tem escort. Tem muita coisa legal, tem escort, tem cadete, tem cama pula-pula, faça o que vocês quiserem aqui, sejam todos bem-vindos. Então ele começa ali a ganhar essas crianças. Enquanto isso, o restante do grupo se reúne e o Will começa a conversar com os amigos dele, né? Todo mundo entende o que aconteceu, que foi o Will que parou aqueles Demogorgons que estavam prestes a matar essa galera toda, e aqui ele fala que ele na verdade não tem poderes, né? Ele consegue se conectar com a mente colmeia, e quando ele está nessa mente colmeia, ele acaba conseguindo chegar até a mente do Vecna. The Bluetooth device is connected safely. Nada mais que uma conexão Bluetooth. Bluetooth é foda. Nada mais do que uma conexão Bluetooth, onde ele consegue apertar o pause no Vecna e dar uma controlada no bichão. The Bluetooth device is connected successfully. Enquanto isso, Hopper, a 11 e a Kali... Quem? A Kali. A irmã perdida da Eleven, daquele episódio esquecido. Sim. Quem é você? Eles estão lá no mundo invertido, escapam dos militares e a Kali e a 11 botam ali em dia o papinho, né? E é nesse momento que a irmã perdida fala pra ela que há muito tempo ela foi capturada pela doutora Kay, por esses militares. Eles ficam drenando o sangue dela, mantendo ela viva, e na única vez em que ela quase conseguiu escapar, ela finalmente entendeu o porquê disso tudo, porque ela começou a passar por várias salas onde existiam mulheres grávidas que estavam sendo alimentadas com o sangue dessa garota, na tentativa de que o bebê que elas estavam esperando nascesse com os mesmos poderes do Henry ou da Eleven. Afinal de contas, eles dois são os únicos experimentos que de fato deram certo, que conseguiram ter todos os poderes. Só uma de nós era realmente igual. Isso é só uma ilusão. Mas o sangue da Kali nunca conseguiu fazer com que alguma dessas crianças nascesse que nem a Eleven, por exemplo. E é por isso que a doutora Kay quer tanto essa garota. O sangue da Eleven tem poder, tem poder, tem poder. Faz o inferno estremecer. E é importante que você guarde essa trama das mulheres grávidas, porque lá no final a gente vai comentar um pouco sobre ela. Em paralelo a isso, Dustin, Steve, Nancy e Jonathan chegam ao laboratório. Isso porque o Dustin tem a teoria de que lá no mundo invertido onde eles estão, tem essa parede que pode proteger o Vecna. Porque ele tá lá com as crianças, ele meio que usa essa parede intransponível do mundo invertido pra se esconder de todo mundo, entendeu? E esse escudo de magia das trevas é o que tá nos
impedindo de chegar nele e salvar Holly. E o Dustin também acredita que dentro desse laboratório esteja algum tipo de dispositivo que eles possam usar para desativar essa parede, que seria uma espécie de escudo. Então aqui o grupo se divide, fica o Steve e o Dustin de um lado e a Nancy e o Jonathan do outro, e eles saem pelos corredores procurando pistas. É justamente nessa busca que o Steve e o Dustin começam a ter uma daquelas discussões deles que começam do nada e vão para lugar nenhum, só que dessa vez o Steve cruza os limites, porque ele começa a falar que o Dustin mudou, que ele virou muito rebelde, que ele não quer saber de mais nada depois que o Ed morreu, depois que o Ed fez aquele sacrifício inútil dele que não precisava ter sido feito. E aí nesse momento o Dustin fica muito pistola e eles começam a brigar de soco e acabam se separando ali nos corredores do local. Rachou o vestiário. Eu cansei. Isso aí, volta rastejando pra Nancy. Clima tenso entre os brothers. Em Hawks a galera pensa, como é que a gente vai conectar o Will ao Vecna? Ninguém sabe, entendeu? Porque é um negócio difícil, é muita teoria de física, de coisa arada, ninguém chega a lugar nenhum. Mas o Lucas e a Erika, depois de 5 minutos de pensar bastante, tiram no rabo a ideia de pegar um Demogorgon que tá morto, conectar vários eletrodos nele, fazer ele dar um chocão, e aí ele vai acordar e assim o Will consegue usar ele como ponte pro Vecna. A gente joga eletricidade nos demos mortos, revive aquelas partículas. Você quer dar uma de Frankenstein com um demo morto? Essa é a sua grande ideia. Tá, mas pera aí, do nada não. Porque eles viram uma pipoca estourando no micro-ondas. Ah, Foi daí que surgiu a ideia. Também não vamos diminuir as coisas, né? e Stranger Things tem esse lance da maçã que cai na cabeça do cientista, sabe? Eles caem, eles olham aquele objeto e falam, ó, e se pegarmos e conectarmos aquilo na rebiboca da parafuseta com um pouco de fluido tóxico? Daí eles conseguem. Mas que idiotice. E isso, diga-se de passagem, tá escalonado à 10ª potência nessa última temporada, né? É o tempo inteiro ideias geniais. Inclusive tem a ideia da Erika aqui, que é a de criar um dispositivo para que eles consigam se comunicar com o Dustin no mundo invertido. Eles já não têm mais aquele funcionamento da van que eles saíam andando, conseguiam um sinal, etc. Eles precisam fazer um novo. A única pessoa que sabia fazer era o Dustin. Mas quem ensinou tudo ao Dustin foi o grande professor Clark, o Sr. Clark. Sei lá eu, entendeu? Um professor que o Dustin gostava muito. Então essa turma vai na madrugada até a casa do Sr. Clark para pedir ajuda para ele, para poder construir um novo walkie-talkie para falar com o mundo invertido. E ele, que é o senhor de meia idade, divorciado, que não tem nada pra fazer da vida, aceita. Eu nem sei se ele é divorciado, entendeu? Só quis. Ele tava com uma pessoa lá. Uma outra professora. Como é que é, Chuchuzinho? Vai ficar brincando com a sua rata de biblioteca ou vai construir um rastreador para salvar o seu aluno prodígio? Então vamos ajudar. Enquanto essas duas ideias vão sendo colocadas em prática, né? Enquanto eles vão levando um Demogorgon até a torre da rádio, enquanto o professor vai saindo da casa dele e tudo mais, o Will acaba tendo uma conversa com a Robin. Uma conversa que é muito importante pra ele, porque ele já havia visto a Robin com a Vicky, que é ali a ficante dela. Ela não assumiu isso pra ele, né? Mas ele já sabia que tava rolando algo entre essas duas garotas. E aí a Robin começa a falar pra ele sobre como ela via muitos problemas na vida, muitos problemas nas outras pessoas, até que ela entendeu que isso, na verdade, não acontecia com as outras pessoas, era com ela, né? Ela não conseguia ficar com o Steve, ela não conseguia fazer essas coisas, mas o problema real era ela, porque ela não assumia o que ela realmente gostaria de ser e de fazer. E a primeira pessoa que ela se revelou, segundo ela, foi pro Steve. Ela falou, olha, eu gosto de garotas. E esse é um dos pontos altos do episódio, né? Um diálogo bem interessante que vai ser muito importante pro Will. Mas pra quem que você contou? Ah, Steve. Peraí, o quê? Na mente do Sr. Fulano, a Holly conversa com a Max e atualiza ela das tretas. É o seguinte, o Sr. Fulano tem esse outro mundo que ele quer conectar na Terra. É um plano do Zod, entendeu? Que é de terraformar aqui o nosso planeta Terra. Ele quer um mundo invertizar o nosso. Ele vai usar a gente pra atrair um outro mundo pro nosso. Que satisfação, aspira. A Holly diz que elas precisam fugir dali logo, porque o Henry vai começar. Lembra que ele falou que ele ia começar? Ele vai começar, tá prestes a começar. Tem que sair logo dali. Então as duas começam a escapar, porque a Max entende que através das memórias do Henry, pode ser que elas encontrem uma saída da mente dele, que elas consigam voltar para os seus próprios corpos lá no mundo real, no nosso mundo. E é justamente aí que elas escapam dali. Elas meio que elaboram um plano junto com o gordinho Derek, o nosso Cartman, que ele vai servir meio que de isca enquanto elas de fato escapam. E isso acontece. As duas garotas vão embora, vão parar naquele deserto, lá perto daquela caverna, mas no meio do caminho o Derek é pego pelo Vecna. A criatura faz ele dar com a língua nos dentes e aí o Henry vai atrás das duas garotas até a caverna. Olhe, minha querida, pare ou eu machuco ela.
E o Vecna, meu irmão, percebe que tá dando ruim e vai atrás das duas garotas. E ele quase consegue pegar a Max. Só que daí o Will consegue fazer a conexão Bluetooth dele e consegue atrasar o Vecna. Inclusive tem essa cena memorável do Vecna falando assim: corra, Max! Mas era só o Will falando pelo Vecna. Você precisa correr! Aliás, pra quem não sabe, o Jamie Campbell é o cidadão que interpreta o Vecna e ele consegue fazer essa voz maneiríssima na vida real. Inclusive, eu acho que a série não precisava botar tanto efeito em cima, porque a voz dele já é boa o suficiente. I saw a means to realize my potential. Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. No mundo invertido, após a briga, o Dusty acaba encontrando um caderno de anotações do Dr. Brenner. Lembra dele das outras temporadas? E isso acontece porque o mundo invertido, ele parou no tempo no dia que o Will desapareceu. Então meio que faz sentido ele encontrar esse caderno lá, né? Ok. E nessas anotações ele descobre que aquilo que ele acreditava ser um escudo, na verdade não é. É uma espécie de barreira em um primeiro momento. Pelo menos é o que ele entende. Que se eles destruírem essa barreira, na verdade eles vão todos morrer ali onde estão. E ele tenta avisar isso pra Nancy e pro Jonathan. Só que, durante a briga com o Steve, o rádio dele, o walkie-talkie dele quebrou. Então ele não consegue fazer esse contato. E a Nancy e o Jonathan acabam encontrando uma esfera. E essa garota que é viciada em atirar e destruir coisas, ela pensa assim, cara, quer saber? Achamos um escudo, eu vou destruir agora. Então ela mete um balaço no meio dessa esfera, uma grande explosão acontece no mundo invertido, joga eles pra longe dali, uma espécie de portal se abre, começa a sugar todo mundo, um desespero total, inclusive a Eleven, a Kali e o Hopper quase são engolidos por esse portal de sucção, por essa brecha que se abre naquela parede. Aspirador de pó. Esse aspirador de pó gigante, mas eles conseguem escapar graças aos poderes da Eleven. Inclusive, eles voltam ao mundo real, eles saem do mundo invertido. Já o Dustin e o Steve se encontram e o Dustin aqui vai explicar que o que ele descobriu é que o mundo invertido não é uma outra dimensão, mas sim uma espécie de buraco de minhoca, uma ponte entre o nosso mundo e um lugar que vai ser chamado de o Abismo, que seria esse local que o Vecna desejaria trazer para a nossa Terra. Então, quando eles quebram a parede, eles basicamente estão fazendo um furo nesse túnel, nessa ponte, e aí eles estão gerando um grande problema, porque tudo começa a ser sugado para esse local. Alienígenas? Ih, Breno, chama ele. Uma única fonte de energia que mantém aquela muralha imensa em pé, e eu acho que a Nancy acabou de atirar nela. Agora vamos falar de Alien. Bora falar do que interessa? E essa esfera é o que chamam de matéria exótica, ela não pode ser destruída, e aí com esse golpe que a Nancy deu nela, se abriu ali um furinho, entendeu? É como se fosse uma boia e agora tem um furinho nela, e isso é um grande problema, vai sugar todo mundo pro vácuo. O que tem do outro lado do muro? Morte. Jonathan e Nancy ficam na sala da gozação eterna, né? Porque começa a encher com uma gosma branca lá e eles ficam sem entender muito bem. Essa é a matéria exótica, então eles não conseguem escapar de lá, eles não entendem como sair de lá. E aí eles decidem que esse ali é um local prudente para discutir a relação. A gente tem que conversar. Nesse momento, assim como acontece lá em Titanic, os dois sobem numa tauba, na verdade uma mesa, né, que é o único local que não está submerso da sala, e eles começam a se despedir. Afinal de contas, eles entendem que dali eles não vão conseguir sair, né, eles vão morrer no local. E nesse momento rola um diálogo muito legal dos dois falando sobre a maneira como eles foram meio que levando com a barriga esse relacionamento. E o Jonathan aqui, ele inclusive mostra que ele estava com um anel para pedir a Nancy em casamento. Aquele anel que nos presenteou com aquela cena desnecessária uns episódios atrás. Agora pelo menos ele volta aqui pro Jonathan falar que ele enrolou tanto tempo porque no fim das contas não é isso que ele queria. E a Nancy também não queria. A Nancy é um espírito livre, ela não quer se prender a nada nem ninguém. E aqui então o Jonathan propõe ela a um não casamento e ela aceita. E assim os dois encerram a sua relação de uma maneira muito bonita. Você aceita minha não proposta? Eu aceito a sua não proposta. Eles ficaram super de boa, muito maduros. O não casamento é o término, tá? Teve muita gente que não entendeu isso, inclusive muitos acharam que era um pedido de casamento, falando, nossa, o casal juntou, deu tudo certo. Mas não, na verdade é o contrário disso. Isso é meio óbvio. Inclusive os irmãos Duffer, de maneira totalmente desnecessária, vieram explicar que não, eles não estão juntos, eles de fato se separaram ali. Aliás, você vai perceber que os irmãos Duffer pegaram essa mania de explicar as coisas e vieram com tudo, né? Nessa última temporada. Ai. Cala a boca, porra!
Enquanto isso, Steve e Dustin procuram seus amigos, tentam parar o mal, e nesse momento o Steve quase morre. E quem salva a vida dele? O Dustin. E ele até comenta, né? Eu não poderia perder você, meu amigo. Você é um babaca às vezes, mas você é muito querido. Você não pode morrer. Eu não posso lidar com isso de novo. Não deixe acontecer de novo. Ele inclusive fala que ele não suportaria perder alguém como perdeu o Ed. E aqui tem a reconciliação dos dois. Um bom momento, né? Bom momento. Essa dupla é legal, vai. Essa dupla funciona muito bem, apesar de no início dessa quinta temporada a gente ter tido aquele momento de discussõezinhas que não levam a nada, mais do mesmo. Mas talvez essa seja a grande dupla da série. E só um comentário aqui, o visual desse laboratório se desfazendo é muito legal. Já teve uma operação militar ali, então tem vários corpos de militares que estão presos às paredes. É uma construção bem interessante com efeitos práticos. Eu tô falando isso porque mais pra frente a gente vai ver algumas coisas que não são tão legais, então vale a pena a gente ressaltar que visualmente a série também tem coisas muito interessantes. E aí a cena do Steve e do Dustin se conecta com o Jonathan e Nancy, porque o Dustin consegue quebrar uma parede lá e fazer uma saída. E assim esse casal consegue escapar. Desculpa o atraso. Voltando a Hawkins, o Will ficou inconsciente depois de entrar na mente do Vecna. E a Robin, ela meio que calcula que ele esteja lá, assim como a Max, justamente porque ele acabou vendo essas coisas. Ele disse que viu a Holly, viu a Max. Então ele fala, esse pessoal todo deve estar na mente do Vecna, e se a gente tirar eles de lá, eles vão voltar à vida. E aqui tem ela utilizando discos de música para explicar isso pros amigos dela que estão vivendo esse negócio há anos e anos e anos. E eu não entendi muito bem por que ela precisa pegar discos e ficar explicando. Pro público, beleza, mas, cara, não faz sentido. É que assim, Stranger Things adora objetos e como eles podem ser utilizados pra alguma coisa de um plano, entendeu? Vamos pegar isso aqui e vai fazer isso aqui, e eles usam os objetos pra facilitar o entendimento, né? São sempre coisas muito complexas, né? Física quântica, buraco de minhoca, aí os objetos, entendeu? Eles devem achar que somos burros. Bom, e ela teoriza que se eles escaparem da mente do vilão, eles vão voltar à vida. Então o Lucas e a Robin vão pro hospital onde está a Max, porque se ela retornar, eles precisam estar lá pra receber ela, entendeu? E também pra proteger o corpo dela, enquanto o Will, coitadinho, tá lá sendo torturado pelo Vecna e descobrindo que o Vecna sempre utilizou ele como um veículo pra chegar onde queria. Então foi ele que fez aqueles túneis em Hawkins e tudo mais, porque ele sempre foi esse grande escorte do Vecna. O Will é um Uber. Você vai ser meu espião. O trio chega até a estação de rádio, o Hopper fala, olha, vamos ter que te botar, ô querida Eleven, dentro daquele túnel, né? Túnel? Tubo. Tanque, tubo de água. Porque daí lá os poderes dela ficam amplificados, né? Só que antes disso acontecer, ela também vai ser responsável por tirar o Will do transe que ele tava. E ele diz assim que acorda que o Vecna está indo atrás da Max. A Max, estão indo atrás dela. Em Hawkins. E essa temporada, pra mim, ela é muito assim, tá ligado? Ela é muito explicadinha. Tal coisa vai acontecer em tal momento, e tal coisa, tal parada. E vai indo assim, uma conexão atrás da outra. Todo mundo traz um ponto muito importante pra trama poder continuar, entendeu? Não tem mais um senso de descoberta natural das coisas. O roteiro era formado por tópicos de coisas que eles tinham que explicar pro público. E aí vai indo um atrás do outro. Acha que a gente é otário? A gente não é. E aí quem perde nisso é a relação entre os personagens, né? Porque já não existe mais justamente esse momento da descoberta. Antes eles se reuniam, eles vivenciavam junto, eles tinham contato com o desconhecido. E agora as coisas surgem assim, é a Robin que vai pegar os discos e vai explicar, é o Lucas que vê a pipoca estourar, é a irmã do Lucas que tem alguma ideia, então é o Will que tá na mente do Vecna. Sabe, as coisas elas acontecem de uma maneira que não é nada natural, as coisas acontecem de uma maneira que realmente parece que já estava tudo montado e nada é natural, então a gente não tem mais aquele envolvimento com os personagens e parece realmente que eles estão só preenchendo uma checklist pra chegar até o final, entendeu? A gente não pode deixar isso aqui em aberto. Não, nós vamos fazer Game of Thrones, vamos fazer Lost, vamos fazer isso aqui, e aí você vai meio que perdendo a relação, e pra mim, esse final de temporada de Stranger Things, ele não parece Stranger Things, parece uma outra série. Inclusive, chega um momento em que eu não aguento mais gente entrando na mente de gente, entendeu? Isso aqui pra mim chega uma hora que eu... Ai, que babaquice, eu já penso assim quando começa. Veja como massacraram meu garoto. E falando em Max, ela tá lá na mente do Vecna junto com a Holly, né? Elas estão escondidas na caverna, onde ele não consegue acessar. Só que elas entendem que elas têm que sair dali. Elas têm que voltar pra Terra, tanto a Holly quanto a Max, pra poder avisar a turma do que tá acontecendo e unir forças. Nós temos que encontrar uma saída aqui antes que isso aconteça. Você vem?
Ou você vai deixar uma criança sair pelo deserto desacompanhada? E a Holly aqui, ela olha para um micro-ondas e tem uma pipoca estourando, cara. E aí ela tem uma ideia. Ó. Porra, de novo! A gente não viu o micro-ondas, entendeu? Mas deve ter sido assim que ela percebeu que muito provavelmente a saída para esse local esteja ali por perto. E a Max fala, não, mas eu já vi tudo isso aqui. E ela comenta, mas talvez você não tenha visto o óbvio, você já tá aqui há tanto tempo, já revirou tanta coisa que não viu o óbvio. As duas então saem pelo deserto e a Holly tem uma pequena luneta. E a luneta, na tampa dessa luneta tem um desenho. Tá meio esquisita, tá quebrada a tampa da luneta. E quando ela bota essa tampa da luneta contra a caverna, contra a janela da caverna, ela percebe que é o mesmo formato. Então ela começa a ter pistas de que a saída tá ali por perto. E ela vai andando. Cara, isso me lembra aquela cena do Star Wars, a Ascensão Skywalker, que a Rey encontra uma adaga do destino e ela aponta a adaga do destino e é o formato da montanha, lembra disso? Lembro. Cara, que isso? É Indiana Jones? Tá vendo esse recorte de luz? Tem o mesmo formato da entrada da caverna. É exatamente isso. Ela vai botar o formato da luneta na janela da caverna. Nesse momento a garota acaba caindo em um local, ela quase cai, na verdade, a Max segura e ali as duas encontram uma passagem para o subterrâneo, que é justamente a memória que amedronta tanto o Henry. Elas vão andando ali por túneis e encontram o garoto, o jovem Henry, tendo contato com um cientista que está perdido ali, está baleado, e ele tem uma arma e tudo mais. Esse jovem se aproxima desse cidadão e o cidadão dá um tiro na mão dele. Nesse momento, o pequeno Henry pega uma pedra e mata esse cara a pedradas. Holly! Olha a pedra! E aí, logo depois, ele abre a maleta, mas a gente não vê o que tem ali dentro. A gente só sabe que essa é a memória que atormenta Henry. Era uma cópia de Need for Speed Underground 2 original. Raríssima, raríssima. O Vecna, larápio como é, utilizou o Will para saber onde é que estava a Max, porque ele quer acabar com ela, porque se ela morrer, ela não vai conseguir trazer essas informações pro grupo. E enquanto isso, lá no hospital, tá o Lucas, a Robin e a namorada da Robin, a Vicky, e eles começam a salvar a vida da Max, tá desacordada ali. E eles vão passando por vários corredores, e aqui tem uma cena bem parecida com o Jurassic Park, né? Eles começam a se esconder dos Demodogs que estão ali para pegar essa garota, e chega esse momento em que eles vão ficar todos encolhidinhos numa sala sem ter o que fazer e assim, ó, Kate Bush estourando, né? Então os cachorros vão ouvir, até porque o cachorro ele tem uma audição muito superior à nossa, cara. Ele vai ouvir que a Kate Bush tá torando ali no fundo, entendeu? E é nesse momento que aparece ela, Karen Wheeler, a mãe do Mike, que tava no hospital depois de ter sido ferida pelo Vecna. Ah, sim, aquela que foi escorraçada na garganta. Foi só um arranhão. Isso aí, ela entende o que está acontecendo ali, os Demodogs estão chegando, eles vão pegar a Max e essa mulher então pega tubos de oxigênio, coloca em máquinas de lavar, porque eles estão escondidos na lavanderia do hospital, e quando os Demodogs se aproximam para ver o que está acontecendo nas máquinas de lavar, esses tubos acabam explodindo e matando todos eles. Ela por acaso é uma espécie de MacGyver nesse mundo? Ela não é uma espécie de MacGyver, mas para a última temporada funcionar, ela teve que ser. Para mim, esse daqui é um dos piores momentos dessa última temporada e é a hora em que eu realmente acho que os irmãos Duffer, ou seja lá quem tenha elaborado isso, se perdeu completamente no roteiro da série, assim. Essa personagem deveria ter morrido, ela não deveria estar viva, e aí eles pegam e trazem ela nesse mecanismo de Deus Ex Machina para ela salvar todos os outros. Achei uma solução extremamente preguiçosa e terrível, terrível. Bizarro. Roteirinho fraco, né, gente? Enquanto isso, lá no mundo projetado, a Max e a Holly estão conversando e elas têm que fugir, na verdade, né? Então começa uma correria. Mas por algum motivo a Max achou que era prudente começar um podcast ali. Ela começa a papear um monte com a Holly, falando sobre como é que vão escapar, sobre a importância de escapar, sobre a importância de não desistir. E o Vecna vindo, e ela falando, e ela falando. Eu tenho que acreditar, tá vendo esse pingente no teu pescoço? Isso aqui cara, você tem que ter fé no pingente. E a Holly vai falando, tá bom, eu tenho fé no pingente, mas vamos embora. Não, mas calma, Holly, calma. Tô aqui explicando o bagulho pra tu. Onde você estiver, você só tem que seguir ela pra voltar. Uma eternidade depois... Você me salvou, Holly Wheeler. Você me salvou. E aí, depois de tanta discussão, no final das contas, a Max consegue escapar e a Holly fica pra trás.
Are you sure about that? Elas não podem passar pelo mesmo portal, a Max sai pelo portalzinho dela, volta à vida. E depois de muito tempo, olha só, a Max acorda, meu irmão. É por isso que ela não morreu na quarta temporada, entendeu? Pra ela voltar aqui. E ela volta, enxergando, sem se mexer. Por enquanto. Peraí, você tá enxergando? É só superficial. E pra mim, um dos grandes ouros dessa série sempre foram os personagens e a relação deles. Por mais que eu quisesse que a Max tivesse falecido, acho que seria importante pra trama, teria impacto, o momento em que ela volta, a emoção do Lucas e da Robin é muito genuína. É uma coisa que realmente funciona. A minha música. Já enjoou dela? E você? E todos conseguem demonstrar uma emoção, uma reação àquilo. Menos a Eleven, né? A Eleven chega ali, olha aquilo ali com aquela boca dela de botox, não consegue expressar nada, e aí essa atriz medíocre, ruim, quer dizer, essa atriz ruim, né, vai? E é curioso porque elas eram melhores amigas na série, né? Pois é. Até parece que uma atriz roubou o holofote da outra, né? Max, you're here. You're really here. I'm here. Escola de atores Sylvester Stallone. A Max, inclusive, acorda e diz, olha, a Holly conseguiu escapar, ela vai escapar do mundo invertido, mas quando a gente vai ver do ponto de vista da Holly, ela não acordou no mundo real, ela não tá de boa, ela está numa espécie de incubadora de alien. Ela tá lá com um tubo na boca, sendo controlada e mantida pelo Vecna. Ela está no abismo, mas ela consegue escapar dali, sai correndo, encontra uma passagem que supostamente seria para o mundo invertido, onde ela poderia ir até a casa dela, ou para o mundo real, enfim. Só que quando ela desce esse túnel, na verdade ela vai parar no mundo invertido, que é a conexão, né? Ela tá aqui em cima, no abismo. Aí ela cai, pum, aí ela despenca céu abaixo. O Dustin, o Jonathan, o Steve e a Nancy até veem ela lá no céu, assim, ó. Só que de repente o Vecna consegue puxar ela de volta, leva a garota de volta pro abismo e bota ela na incubadora de novo. Tudo isso acabará logo. Outra vez? Em Hawkins, Erica, Sr. Clark e Murray localizam o Dustin no mundo invertido. Só que como é que ele vai passar e tal? E aí vem Eleven, os... Turma do Didi. Tá. Turma do Didi, tá? Balão voando, equipamento, turma do Didi. E aí a gente tem a nossa Eleven sendo útil, né? Fazendo uma rachadura aí no mundo invertido para poder resgatar a turma. Achei ele. Nossa, como é bom ver vocês. E é aqui que o Dustin vai explicar tintim por tintim pra turma o que tá acontecendo, né? A gente já comentou, né, sobre o buraco de minhoca e tal. Mas como a série faz isso, vamos fazer usando objetos, entendeu? Imagina que essa garrafa d'água aqui é o buraco de minhoca, ou o mundo invertido. Aqui embaixo fica a Terra, que pode ser essa garrafa de café. E em cima fica o mundo onde ele quer conectar lá, o abismo, né? Que seria a xícara. O mundo invertido fica aqui no meio, entendeu? Excelente, cara. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E é por isso que todas as missões que eles fazem até o mundo invertido para procurar o Vecna nunca dão em nada, porque ele não está no mundo invertido, ele está lá no abismo escondidinho. Precisa dessas crianças para fortalecer os seus poderes, para ampliar as suas capacidades. Então agora ele tem todas as crianças que precisa, incluindo a Holly. E o Lucas percebe que em breve vai ser o dia 6 de novembro, que foi a captura do Will. E com base nisso e na pipoca que ele viu no micro-ondas, ele entende que eles não têm muito tempo, porque o dia 6 de novembro está chegando e o Vecna vai começar. Ele tá prometendo que vai começar, ele tá esperando essa data especial, entendeu? O que tem que ser nessa data? É tipo o Piuí com a saga Senhor dos Anéis. A gente tem uma data definida, ela está marcada na agenda. Vai começar, em breve. 6 de fevereiro de 2042. Esse ano ainda. Meu Deus, o que está acontecendo? Fiquem todos calmos, todos calmos. E só pra deixar claro, chega o dia 6 de novembro aqui na série. Da mente do Sr. Fulano, o Henry começa a meter o papo falando assim, ó, a Holly, ela é do mal, a Holly é o capeta, ela tá querendo enganar vocês, crianças, ela fala pra vocês escapar daqui, mas é porque ela é do mal. E as crianças realmente pensam isso, né, porque o Sr. Fulano, ele é muito convincente, e aí todo mundo começa a falar, volte para a luz, volte para a luz, volte para a luz. É meio Children of the Corn, né? De volta pra luz, de volta pra luz, de volta pra luz. Peraí. Várias coisas aqui são meio outras coisas, mas a série sempre foi sobre isso e ela conseguiu criar uma identidade própria no meio do caminho. Eu diria, inclusive, que aqui no final ela tentou ir além e criar mais coisas próprias.
e aí se perdeu. Infelizmente, né? Quando não tem como olhar pro ladinho do caderno do amigo copiar, fica difícil. Você precisa aprender a copiar os outros. Aí só pra deixar claro, enquanto tudo isso que a gente fala acontece, tem a trama militar acontecendo, entendeu? Doutor aqui pra cima e pra baixo, soldadinho capturando gente, dando um tirinho. Vai acontecendo isso. Aí você vai pensar assim, nossa, essa trama militar, se ela tá aparecendo tanto assim, é porque ela vai ser importante, né? Cara, eu acho que vai. Será? É claro. É claro. O grupo tenta bolar um plano, é aquele momento de catarse da série, onde todo mundo começa a trazer ideias e começa a pensar. E aquela 23ª cena nesse estilo que a gente assistiu durante essa temporada. Aí a gente voa até o abismo, mata o maldito, resgata as crianças e desce de volta. Muito, muito legal. E como todo mundo tem que ter uma participação aqui no final, o Steve tira mais uma ideia do ou de algum objeto que ele viu e fala, olha, vamos usar a antena. A antena fica muito altona, quase perto do mundo invertido. Vamos aproximar as coisas e aí a gente vai conseguir fazer essa transição. Pimba, voa lá. Temos um pé de feijão. É perfeito. Porra, de onde você tirou essa merda? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde. Mas pra isso acontecer, a Eleven tem que entrar na mente do Vecna e fazer com que ele não controle esse mundo invertido, esse abismo e tudo mais na hora correta, entendeu? Porque senão vai dar ruim pra eles. Porque imagina, ó, tá chegando aqui, ó o mundo invertido. Ó o mundo invertido chegando na nossa terra aqui. Não, é o abismo, cara, é o abismo tá chegando, ó o abismo. A antena tá aqui. A antena tá aqui, ó. Opa, parou. Tem que chegar aqui, parou. se passar daqui, ó. Ó, furou. Estraga tudo, entendeu? É. Para mais episódios do Ciência Todo Dia, inscreva-se aqui. Muito obrigado e até a próxima. Aqui começam os preparativos e a Max fala, ó, eu consigo guiar a Eleven e a Kali pela mente do Henry, eu passei muito tempo presa lá, então eu conheço todos os detalhes. E aí a galera começa a se preparar para essa grande operação, né? Então vai uma parte do grupo pra antena, a outra parte vai entrar na mente do Henry, e aqui a gente também tem alguns momentos de diálogo, né? Porque os irmãos Duffer deram pra gente migalhas de relação entre os personagens, como o Steve e o Dustin se preparando para essa batalha e falando ali um pro outro, né? Que, cara, se você morrer, eu morro junto. Bom momento, tá? Se você morrer, eu morro. Se você morrer, eu morro. Opa, vai parando! E tem também a Kali botando umas ideias ruins na cabeça da Eleven, né? Falando de novo, ó, de repente você tem que se sacrificar, porque se você ficar viva, eles vão dar um jeito, a doutora Kay, de abrir um novo portal pro mundo invertido, ela vai fazer isso. Então o ideal seria acabar com o Vecna e você... Além disso, a Max contra pro Will, que o Vecna tem medo de matar o Caverna, tá? O Henry não entra nessa caverna de maneira nenhuma, alguma coisa aconteceu lá, ele não quer entrar e tal, e isso fica martelando a cabeça do Will, que pensa assim, eu também tenho uma coisa guardada que eu queria contar há muito tempo, e eu acho que esse é o momento propício. Acho que todo mundo tem medo de alguma coisa. Não tem? O Will, antes dessa missão final, entende que o Vecna é paralisado pelo medo e ele não quer ficar assim. Então ele chama todos os seus amigos, tem o Murray, toda a turma ali, e ele começa a falar que tem algo que incomoda ele precisa abrir para os amigos. Que desde o início, eles sempre foram muito parecidos, ele sempre gostou das mesmas coisas que o Mike, que o Lucas e que o Dustin, por exemplo. Eles gostavam de RPG, eles gostavam de andar de bicicleta, fliperama. Eles gostavam de fliperama, eles gostavam de tudo isso, mas tinha algo que era diferente, que o Will não gostava e que os amigos dele gostavam, que era garotas. E aqui tem um momento em que ele finalmente abre isso para todo mundo, que ele assume isso, e ele fala que o Vecna fez ele ver um futuro onde ele ficava sozinho, por conta desse medo, ele ia se fechando, ele ia, sabe, ficando solitário, e por isso ele precisava contar para todo mundo isso agora, para que ele não tivesse mais medo, que ele não tivesse algo a esconder das pessoas. Isso nunca vai acontecer. Você nunca vai me perder. E aqui tem uma cena bem legal onde todos os amigos apoiam ele, abraçam ele e ficam juntos, né? Demonstrando que eles aceitam completamente a decisão dele. É uma cena bem legal. E você nunca vai me perder. Nem a mim. Nem a mim. Nem a mim. Nem a mim. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. É uma cena que eu gosto bastante, eu acho muito boa mesmo. Teve muita gente que criticou porque, é final da série e o garoto tá revelando que é gay, nada a ver isso aí e tal. Acho que o pessoal não entende que a série também é muito sobre os personagens e sobre as jornadas deles, né? Então eu acho que o Will sempre teve essa curva dele. É interessante que ele conclua dessa maneira, se revelando pros amigos. Claro, eu vou dizer que a cena é um pouco bizarra porque além dos amigos tem o Murray lá, né? O que o Murray tá fazendo lá? O que está fazendo?
fazendo aqui? O Murray tava junto no pacote, né? Mas também dá pra fazer a leitura de que ele não podia só se abrir pros amigos, mas sim pra todo mundo. Porque só assim ele, de fato, estaria, digamos assim, imune a esse medo que perseguia ele, né? É uma cena bem legal, tem ali ele abraçando a Max na cadeira de rodas, ela não consegue ir até ele, então ele tem que ir até ela. Dá pra ver muito bem como esses personagens todos se conectam, tem uma amizade muito verdadeira. Exceto pela Eleven, né? Que como a Millie Bobby Brown não consegue demonstrar emoções, como ela é um exterminador do futuro, a gente vai ver claramente que ela não se conecta com os outros, ela não parece uma amiga dentro desse grupo de amigos. Uma pessoa assim homofóbica. E esse momento fez com que esse episódio tenha sido com a menor nota da história do IMDb de Stranger Things. Coincidência? Óbvio que não, né? E diga-se de passagem, ele não é o pior episódio da série. Tá? Não mesmo. Assim, eu entendo que as pessoas estavam um pouco decepcionadas pelo andar da carruagem, né? Porque, 7 episódios de quase nada e eles entregam muito pouco nesse final também. Eu entendo a decepção ser por causa disso. Mas aqui não é, né? As pessoas criticaram exatamente o momento específico do Will ser gay. Então esse é o grande problema da série agora na cabeça de muita gente. E só pra deixar claro que de fato era review bomb, é só tu ver a quantidade de pessoas que deram nota 1. E é óbvio que quando a pessoa dá nota 1 é um protesto, entendeu? Ela não achou o episódio nota 1, não é possível isso. Sim, ele é gay, mas ele é um ser humano igual a eu e você. E a gente deve respeitar todo mundo, independente de tudo. Bom, o plano deles envolve invadir a base militar para poderem entrar no portal que os leva até o mundo invertido, e aqui no início a gente vê o Murray, a Erica participando disso tudo, a Nancy, que se transformou na maior atiradora desde o Rambo, então ela vai sair atirando. A quantidade de militares que eles matam aqui para conseguir invadir essa base militar é um momento do episódio que, assim, eu assistindo, a minha suspensão de descrença me abandonou. Eu falei assim, que idiotice é essa que eu estou assistindo? Quando que virou isso? Quando que essa série virou pessoas matando 1 milhão de militares e sendo esse verdadeiro exército de crianças, cara? O que é isso? O Rambo brasileiro! No final das contas eles exageram, fazem as crianças virarem G.I. Joes, né? Inclusive o nosso Hopper também, né? Ele teve que ter um passado militar, talvez para explicar todas as proezas que esse cara tem. É um exagero do caramba, entendeu? Quando era mais pé no chão, eu entendo, é uma série de crianças contra monstros, eu entendo. Não dá pra levar a série e achar que vai ser um documentário. Mas eles poderiam, talvez, fazer aquele sistema meio predador, de entender que o inimigo é muito poderoso, então tem que ganhar na inteligência. E não ganhar na força bruta, né? Porque eles estão lutando contra um exército. Deus merda! E aí começa a Operação Pé de Feijão, que tem esse grande nome aqui. Hopper, Kali e Eleven se juntam, vão até o mundo invertido, onde tem um laboratório com um tubo, onde ela vai poder entrar e lá... Me dá o tubo! Me dá o tubo! E lá os poderes da Eleven vão se potencializar. E ela quer fazer o quê? Usar esse tubo para entrar na mente do Vecna e travar ele. Só que antes, o Hopper meio que entende que a Eleven está indo numa missão suicida. E aí ele fala, olha, Eleven, se tu for pra tirar sua vida aí nesse rolê, eu não vou te ajudar. Eu não quero que você acabe com a sua vida, porque você era uma criança rejeitada, que todo mundo cagava em cima, que não teve uma infância, e agora você vai ter que se sacrificar, isso não é justo? E ela fala, olha, eu sei o que eu tô fazendo, fica piano. Vamos dar um fim nisso, garota. O resto do time vai até a antena lá e no meio desse caminho a gente tem uma conversa entre o Will e o Mike, que é bem legal, porque o Will era apaixonado pelo Mike. Hoje ele não é mais, ele entende que não era uma coisa com o Mike, era um negócio mais dele e tudo mais, mas tem uma conversa dos dois que é bem interessante, porque no fim das contas é isso que a gente quer ver, né? E não um monte de militar morrendo, a gente quer ver esses personagens tendo relações, então é uma cena legal, eles vão até a antena, o Vecna bota o seu plano em prática, o abismo começa a descer e começa a quebrar a antena. Opa! E aí a galera fica preocupada, o Steve quase cai e a gente pensa assim, ih, vai morrer, é o Steve então que ia morrer. Segura bem. Agora eu estou aliviado. Não. O Jonathan salva ele. Inclusive eu achei uma péssima decisão de direção desse momento, que o Steve vai cair, tela preta de 3 segundos. 3 segundos tela preta. Do nada. Aí o Jonathan salva ele. Isso. Direção dos irmãos Duffer é a pior da temporada inteira, nesse último episódio. Pior que é. Vocês são ridículos, bizarros, bizonhos, imbecis. E enquanto isso, a Eleven tá lá no tubo fazendo a missão de entrar na cabeça do Vecna, controlar ele. O Vecna vai acabar com a Eleven, vai acabar com as crianças, com a cara e tudo mais. Só que olha só, eles conseguem bem na hora neutralizar o Vecna. Oi, irmão. Sumiu!
A Eleven ataca ele, ela pega a Kali lá na mente do Henry, pega junto as crianças e eles começam a escapar dali. Eles têm que fugir da mente do Henry para impedir que ele coloque seu plano em prática. Derek, a gente tem que ir agora. E como o abismo parou de descer, agora a galera consegue entrar nesse local e ali eles chegam nesse deserto meio Mad Max das ideias. Linkin Park, né? Linkin Park in the End, eles chegam nesse local ali e ali eles acabam avistando o que seria o Covil do Vecna, uma formação rochosa, meio bizarra, e a galera começa a se direcionar pra lá. Ele gastou uns pila com um arquiteto, né? Vamos lá. Fez um negócio bem bacana, bem simétrico, né? Um luxo! Ele não, o Mind Flayer, o Devorador de Mentes, porque essa formação, esse covil é, na verdade, o corpo do Devorador de Mentes, que ganha vida, começa a se mexer mais gigante do que nunca, e essa galera toda começa a ir em direção a essa criatura para um grande embate final. E aí muita gente se questionou por que não tinha nenhum Demogorgon, nenhum Demodog, não tinha nada aqui. E os irmãos Duffer, felizmente, vieram a público explicar, né? Lá vem. É, porque o Vecna não esperava ser atacado no próprio mundo, né? No próprio abismo, então ele não convocou a trupe. Cara, era tão mais fácil ele só dizer que, sei lá, ele usou a matéria dos Demodogs, Demogorgons pra construir um corpo maior pro Mind Flayer, né? Poderia ter uma cena dele juntando os bichos, fazendo um monstro gigantesco, que nem tinha na terceira temporada, lembra? Que o monstro ia se conectando assim? Mas não, é melhor dar uma entrevista depois que é uma desculpa de bosta. A desculpa que eles deram é tipo assim, Palpatine de alguma forma voltou. Muito ruim. Tá tudo dando certo, tá rolando legal, só que o Vecna é ardiloso, o Vecna é muito maldito. Então ele consegue entrar na cabecinha do Hopper e fazer ele imaginar que tem um monstro lá e que ele tem que atirar em várias coisas. E o Hopper atira e tal, e daqui a pouco ele percebe que atirou no tanque onde estava a Eleven. A Eleven foi baleada, então ele quebra o tanque e salva a Eleven. Só que quando ele vai ver, não tinha tiro nenhum e ele só ferrou o rolê, né? Maldito xerife. O que você fez? Você foi beitado. No meio disso tudo, tem a trama totalmente inútil militar da Doutora Kay. Eles vão até o local onde os garotos estavam reunidos, encontram o plano deles projetado na parede, coisa mais linda, o plano todo abertinho, bonitinho. Aí elas entendem o que eles vão fazer, começam a ir atrás deles, tanto no mundo real quanto no mundo invertido. Inclusive, a gente vai ver os militares indo atrás da Eleven e ela tendo que matar vários deles e cortar a cabeça, fazer um monte de coisa. Cara, essa trama militar vai ser importante. Vai. Eles realmente estão ocupando o nosso tempo com isso aqui. Tem muito militar morrendo também, né? Muito. Isso aqui vai dar um impacto feio para os Estados Unidos da América. Essa galera tem família, essa galera tem CPF, entendeu? Então, assim, se morrer, é uma perda pro país. É verdade. Cadeia nele! Como a Eleven é muito poderosa, ela consegue controlar a turma. No entanto, no meio do rolê, a Kai é baleada. Não, a Kali não! Cara, podiam ter matado qualquer um, menos a Kali, não! Os equipamentos do Piuí caindo no chão, não! Não, meus equipamentos, meu! E voltando lá pra mente do arrombado do Henry, o pessoal começa a escapar, né? Já que ele foi paralisado pela Eleven. Começa aquela correria, só que o Derek é gordinho, não consegue correr tão bem, fica pra trás, e o Vecna vai vindo, e eles vão fugindo, até chegar na caverna. E na caverna também temos revelações, porque a gente vai revisitar aquela cena onde ele, criança, Henry, acaba tendo contato com um cientista, e a gente vê finalmente qual era o objeto que o cientista levava na maleta, que era a cópia de Need for Speed Underground 2, que todo mundo quer. E essa cópia não é só um jogo, entendeu? Fica claro que é uma conexão com o Mind Flayer. Era um fragmento do Devorador de Mentes que estava ali. E nesse momento aqui, o Henry, as crianças todas entram, ele vai atrás delas na caverna, ele decide que vai enfrentar essa memória dele. Assim como o Will fez lá, enfrentou seu medo, aqui o Henry tá fazendo isso. Então ele vê o que aconteceu, ele revive todo esse trauma e a gente vê que ali ele teve o contato que realmente fez ele se transformar nisso que ele virou depois, dando a entender que não é o Henry que era mal desde o início, entendeu? Ele teve contato com esse fragmento e foi isso que apodreceu o garoto.
Pobre Henry, né? E aí o Will fica falando assim, não, você não é mal, você pode ser melhor, venha para o lado bom da força. Ele fica naquele papo, entendeu? Só que assim como um Sith maldoso, ele fala, não, eu sou mal também, tá? Não é só o Mind Flayer que me ferrou, eu sou ruim. Não escuta ele, Harry, ele tá trolando você, né? Eu sou mal, eu sou vagabundo, rapá. E todo o aprofundamento desse passado do Henry não é mostrado aqui na série, mas ele está na peça teatral The First Shadow, que eu espero do fundo do meu coração que vá à falência e que nunca mais consiga público. Eu quero que essa merda vá pra Calma aí, paizão. Eles têm que botar essa bosta na série e não na bosta da peça teatral deles. E aí os irmãos Duffer vêm explicar que, olha, quem não entendeu muito bem isso é porque tá na peça. Meu irmão, enfia no c... da peça, cara. Ah, vai te tomar no cu, rapaz. Quem não entendeu muito bem nisso é porque essa temporada inteira foi escrita da maneira mais porca possível, precisando preencher essas explicações de merda. Então a gente não teve a mesma série que a gente sempre pôde degustar. A gente não tem mais as relações, a gente não tem mais a descoberta, a gente não tem mais nada. A gente tem pessoas olhando pra uma pipoca no micro-ondas e desvendando uma ideia. E dois arrombados ganhando dinheiro com essa peça teatral, enquanto a gente assiste esse teatrinho, que é essa última temporada aqui. Marquem minhas palavras, os irmãos Duffer sairão de Stranger Things e não farão nada que preste, tá? É isso que eu acho que vai acontecer. Eles não vão entregar nada que você vai falar assim, caralho, que pica. Não vai acontecer isso. Que Deus elimine todos vocês. E finalmente temos aqui o início da batalha final, porque o Devorador de Mentes se levanta lá no abismo, e aí o grupo todo nem sabe muito bem. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. It starts with I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Começa esse clipe do Linkin Park com um fundo falso horroroso aqui. Stranger Things sempre teve visuais tão bonitos, né? A recriação desse abismo é tão feia. Mas enfim, o pessoal se une ali e eles estão se vendo pequenos. Eles começam a elaborar uma estratégia, não porque a gente vai pra cima da montanha, vamos atacar ele de cima da montanha, porque ele é muito gigante, a gente não tem o que fazer aqui. Só que felizmente surge ali a Eleven. Ela que foi relevante a temporada inteira, ela aparece no abismo. E aí é Dark Souls, tá ligado? Porque aquele monstrengo ali, ela é pequenininha, sai correndo, e aí vira, sei lá, X-Men. X-Men. Ela dá um pulão assim, e abre uma no bicho, entra nele e vai batalhar dentro do bicho contra o Vecna. Pouso de super-herói. Ela vai fazer o pouso de super-herói. Espera só. Pouso de super-herói. A pressão é enorme nos joelhos. E aí, meu irmão, é poder de cá, poder de lá. Telecinese, né? É pegar a xícara, jogar a xícara lá na câmera, ou o cara que tá lá joga a xícara de volta pra mim, e a gente fica nesse joguinho todo. E aí você se pergunta assim... Tá melhor? Cara, eu estou com alergia a Eleven. Alergia a Eleven, alergia a irmãos Duffer, tá? Eu não sei se vai passar isso. Vocês estão me enojando. E aí você se pergunta assim, tá, mas e o Will? O Will é muito poderoso, ele tem uma importância muito grande nisso, ele consegue entrar na mente do Vecna, cara. O que tá acontecendo? Pois bem, ele sentiu uma coceirinha no c dele, no meio do caminho até o Devorador de Mentes. Então ele parou, a mãe dele parou, e ele tá dando o famoso apoio mental. Não é um apoio moral, é um apoio mental, porque ele consegue ajudar, entendeu? Ele entra na mente do Vecna e começa a mexer as birimbocas da parafuseta, né, cara? Eu não tenho mais medo de você. E enquanto rola essa batalha dentro do bichão, tem batalha lá embaixo também, porque em certo momento a Nancy fala assim, eu vou atrair o bicho e vocês sobem até a montanha e atingem ele por cima. E aí ela sai que nem um Rambo lá, tipo... E como eu torci pra morrer. Meu Deus, como eu queria que tomasse uma patada. Mas não morre, ela inclusive vai num corredorzinho e começa a tirar, tem até uma cena que virou meme, porque ela carrega e supostamente ela tá carregando em cima da alça da arma, mas na verdade depois defenderam, falando que ela tava apertando um botãozinho que tem embaixo. Eu sei lá, o que eu sei é que enquanto ela faz isso, os outros jovens também tem seu papel, entendeu? Todo mundo aqui é importante, porque você acha, alguém vai morrer. Ninguém vai morrer, meu irmão. O Steve e o Dutch vão ficar furando espinha do bicho. Isso é pelo Ed, filho da puta! Pelo Ed! Ai, que dó! Isso aí, o Steve e Dustin encontram ali embaixo do bicho uma colônia de espinhas. E cara, quem já teve uma espinha estourada sabe o quão incômodo isso pode ser. Dói muito. Então eles vão lá embaixo, ó, com umas varetas e começam a esmagar. E eu pensei nesse momento, cara... Eles falaram antes que se um morresse, o outro morria junto. É agora que o bicho vai sentar em cima deles e eles vão morrer. Não vai. Não vai!
Não vai, cara, porque essa série realmente não teve coragem nenhuma no episódio final, então eles ficam ali estourando espinha. O resto da garotada se teletransporta pra cima de uma pedra, porque a incompetente direção dos irmãos Duffer também não consegue mostrar pra gente geograficamente como que funciona esse caminho. Eles tinham que ir até em cima de uma pedreira. De repente eles estão em cima da pedreira. Tu pega, por exemplo, um filme bem dirigido, um Senhor dos Anéis da vida, quando os caras têm que subir a montanha, entendeu? Eles mostram que subir a montanha é parte da dificuldade final da trama, porque eles estão num local baixo, eles têm que subir até lá em cima, eles são pequenos, eles não são super poderosos, então essas adversidades fazem eles serem mais humanos. Mas não é o que eles sabem fazer aqui, os irmãos Duffer, não sabem fazer essa porra. Aí fazer uma cena que não tem cabimento. Eu estou cansado, chefe. Inclusive, o Senhor dos Anéis, ele tem cenas muito memoráveis que mostram os hobbits, o Gandalf e tudo mais, andando em paisagens e mostrando o quão pequenos eles são perto da Terra-média, perto de tudo que está acontecendo ali. Só que lá, a gente tinha um diretor muito competente, que era o Peter Jackson, e aqui a gente tem dois muito incompetentes, que são os irmãos Duffer. Então a gente realmente tem esse teletransporte para cima da pedreira, com a criançada jogando pedra em cima do Mind Flayer para supostamente enfraquecer ele lá de cima também, entendeu? Então, estão estourando espinha embaixo, estão jogando pedra em cima. A Eleven tá se arremessando junto com ele lá dentro. E no momento em que o Will entra na mente desse cidadão, vem a música tema de Stranger Things ali, que é muito boa, e a gente finalmente tem a Eleven conseguindo ter forças para jogar ele contra um espeto que tinha dentro do Devorador de Mentes, cara. É que o Devorador de Mentes era gaúcho, cara. E ele estava atacando ele logo naquela varanda que todo gaúcho tem, sabe, fazer churrasco, e lá tem uns espetos na parede. Ali ele fazia o famoso costelão 12 horas. Se você ver a imagem, é bem direitinho igual. Estou aqui, conforme prometido, para fazer o costelão 12 horas em fogo de chão. O Vecna ficou aqui que não costelão 12 horas, enquanto o Vecna atrai e tal. Dá toda aquela treta, o bicho aparentemente morreu, a turma fica feliz porque derrotaram o mal. Só que o bicho tá vivo ainda. E aí tem que ter a participação também, olha só, da Joyce. Cara, a Joyce ficou esquecida, já foi tão importante na série, não fez nada nessa última temporada. Então tinha que trazer ela, né? Ela esteve aqui! E aí vai vindo cenas de várias maldades que o Vecna fez, e a cada maldade que ele faz é uma machadada na cabeça do rapaz. Inclusive machadada, que é uma referência a Max Machadada, personagem do Marcos Mion em MMA. Veja como até as referências pioraram nessa última temporada, né? Assista esse filme com a lente correta e eu tenho certeza que você vai se divertir e muito. E esse é o fim oficial do Vecna, vilão que foi muito enfraquecido nessa última temporada, já que ele teve que dividir espaço com o Mind Flayer. Ó, meu irmão, só uma coisa, tá? A nossa descrição da batalha, quando vê, foi mais longa do que a batalha em si. Porque, se eu não me engano, ela dura tipo 8 minutos. Desde que a Eleven começa e tudo mais, 8 minutinhos. Visualmente pobre, mal dirigida, escrita com alguém que enfiou um lápis no rabo e rebolou num papel. Horrível. Horrível. E sem coragem nenhuma, tá? É só isso. Bom, sai do abismo, volta pro mundo invertido, eles têm que sair pelo portal e explodir o mundo invertido. E aí, quando eles fazem essa passagem, tinham militares lá. Cara, como é que tinham militares na base militar? E eles se assustam com isso, eles são pegos desprevenidos com os militares lá. Ei, peraí! Tem crianças aqui! Meu desprezo aos burros! Todo mundo é colocado na parede, vai ser todo mundo preso, mas a Eleven fica pra trás. A Eleven lá fica fazendo força, lá o pessoal fala, não, Eleven, por favor, não! A Eleven fica lá, aí eles detonam as bombas e a bomba começa a acabar com todo aquele mundo invertido e vai levar junto a Eleven. Só que antes da Eleven partir dessa pra uma pior, ela acaba tendo um contato com o Mike e se despede dele. Num show de atuação não só da Millie Bobby Brown, mas também do Finn Wolfhard, que puta que pariu, né, velho? Caraca, cara, que atuação ruim! Please don't do this. I will always be with you. Que casal feio! Infelizmente a despedida dos dois não deu, mas ela aconteceu, e quando a gente volta pro mundo real, vemos o mundo invertido ser explodido com a Eleven nele. Ah! 18 meses se passam e a cidade de Hawkins está se recuperando, os garotos estão na sua formatura, né? E inclusive a Mac está se formando também, o que mostra o poder do supletivo, né? Já que ela ficou vários meses em coma, então ela não estudou, mas o supletivo solucionou. Sucesso! Supletivo Pioneiro, o melhor do mundo. E aqui a gente vai ter a cena da formatura, que revela que realmente todo mundo tá vivo. A Karen Wheeler tá viva, o pai, o senhor pai dos Wheeler está vivo, que eu acho uma ofensa pessoal não terem matado esse bosta desse personagem que não agrega em nada. E tu tá aqui, menor!
E aqui a gente tem o Dustin como orador da turma, indo lá, fazendo um discurso muito bonito, no qual no meio ele começa a falar mal do diretor, começa a falar mal da escola, e aí, cara, porque ele virou um rebelde, Hellfire Lives, agora ele tem uma camiseta nova do Hellfire pra vender um monte de unidade, um monte de loja do mundo inteiro. Então, sinceramente, que se foda. Que se foda a escola, que se foda o sistema. Estou com dinheiro. E aí todo mundo vibra e toca Iron Maiden, toca The Trooper, eu acho que é, porque eles tentaram várias vezes nessa temporada emplacar músicas novas e eu acho que nenhuma deu muito certo. Essa daqui é que chega mais perto, era muito fácil de emplacar, mas a direção, como ela é muito ruim, ela também não consegue fazer isso acontecer, entendeu? Precisava de um diretor melhor pra que rolasse aqueles momentos das outras temporadas. Não é o poderoso chefão. Eu sei que não é. E aí vai virar Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, né? O final de todo mundo. Primeiramente temos o final do quarteto, né? Que a gente aprendeu a amar, né? Robin, Jonathan, Steve e Nancy, né? Esse quarteto que foi muito amigo durante muito tempo, né? Vocês dois se conhecem? Nem tanto, né? Mas supostamente eles são muito amigos, e eles falam, olha, cada um tá vivendo a sua vida, agora o Jonathan só quer saber de fazer filme, a Nancy é repórter, jornalista, o Steve é treinador de futebol, beisebol, qualquer esporte bosta de americano, e a Robin continua na rádio. Isso mesmo, sou eu. Rockin' Robin. Também temos aqui a Joyce e o Hopper se encontrando, ele pede ela em casamento, já convida ela para saírem da cidade e irem mais perto dos garotos, porque eles vão estudar em uma universidade. E ele até comenta que conversou com o brother dele de Nova York e talvez ele consiga um emprego como xerife lá. E aí eu me pergunto, peraí. O Hopper matou o que matou de militar. Ele já tinha desaparecido uma época também, quando ele foi pra Rússia, dado como morto, ele voltou, conseguiu reassumir como xerife, e não só reassumir como xerife, como talvez ganhar uma promoção. E aqui vem o momento em que a gente se pergunta, todos tiveram seu desfecho, mas e os militares? E esse exército que estava tão interessado em toda essa operação, o que aconteceu? A doutora Kay simplesmente viu a Eleven se explodir. Tchau, pessoal, vocês mataram 127 dos meus homens, mas tá tudo bem. Vamos seguir as nossas vidas. E aí eles saíram de lá, porque era uma operação que ninguém podia saber. Cara, que isso? A gente perdeu horas da nossa vida assistindo a pior personagem dessa série, que é a Doutora Kay, fazendo um grande plano mirabolante, os militares atrás de Eleven. Isso não deu em nada, galera. As grávidas não deu em nada, os militares não deu em nada. As grávidas deu, né? Elas explodiram. Deve ter explodido no mundo invertido, né? Mas, enfim, é uma trama que realmente saiu do nada e foi pro lugar nenhum. Estamos perdendo tempo aqui. Cara, esse final realmente parece que eles simplesmente deixam essas pontas soltas e falam, tudo bem, é isso, entendeu? Ah, mas é que é uma série com crianças que lutam contra demônios e uma das crianças tem poderes. Logo, se é assim, pode tudo, entendeu? Pode várzea. Mas isso já foi bem feito no passado desta mesma série. A gente não precisa comparar com outras coisas, entendeu? Essa série já fez isso bem feito. Por que agora não consegue fazer, cara? Burro, incompetente. E esse seria um final terrível pra série, mas eles conseguiram no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, entregar pelo menos migalhas de algo bom pra gente. No finalzinho vem um negocinho. Finalizando com uma partida de RPG lá nos Wheeler, onde o Mike dá um desfecho pra cada personagem. É uma cena muito legal, porque conecta com o início da série, conecta os personagens principalmente, e a gente tem um senso de emoção, entendeu? Tem muita gente que pode chorar nesse momento. Eu conheço pessoas que choraram, tá? Recebi inclusive vídeos de alguém assistindo e chorando. Mas de forma geral não é o suficiente pra me emocionar, mas pelo menos eu posso admitir que é um bom finalzinho, né? Cheios de riqueza e honra, vocês viverão o resto de suas vidas com conforto e felicidade. Peraí. Conforto e felicidade? Que coisa mais batida. Um bom momento, finalmente esses dois imbecis pegaram esses personagens tão bons e colocaram eles pra trabalhar juntos numa cena que pra mim é óbvia, porque eu acho que começou no RPG, eu acho que o caminho óbvio é vamos terminar no RPG, captura a nostalgia, faz a gente reviver um momento muito gostoso. Então, mas isso não tira os méritos de que é uma boa cena e tem um desfecho interessante, porque os personagens estavam perdendo a partida de RPG, mas aí eles invocam uma maga, que estava meio esquecida e tudo mais, e aí o Mike, na narração dele, e dando destino a cada um dos personagens, traça um paralelo com a Eleven, porque aqui a gente vê que o Dustin então iria para a faculdade, vai ter suas aventuras com o Steve, a gente vê o Lucas e a Max cada vez mais próximos, todo mundo tem o seu desfecho, o Mike segue contando histórias, dando a entender que ele virou uma espécie de escritor aqui, e a maga, que supostamente teria vindo ajudá-los, ela teve um outro final, né? Tem uma história que ele nunca vai poder contar.
a história da maga. Porque segundo ele, o que ele imagina é que a Eleven não morreu naquela cena lá que a gente viu do mundo invertindo destruindo e ela indo junto. Na verdade, era uma projeção que a Kali, mesmo baleada, conseguiu fazer ainda pra enganar todo mundo. A verdadeira Eleven escapuliu enquanto ninguém via nada, e agora ela está na Noruega, entre as cachoeiras, para virar uma viking. Ela encontra uma pequena aldeia para chamar de lá, a salvo dos perigos da Mão Sombria, e é ali que ela encontra a paz. O Mike diz que ele não sabe se isso é uma verdade, mas é algo que ele escolheu acreditar. E aqui a gente tem essa conexão entre todas as crianças se emocionando com essa história e escolhendo acreditar nisso também. E essa cena é muito bonita e ela também é muito bem atuada, até porque não tem a Eleven. Tem só as outras crianças, a Eleven tá lá na cachoeira, entendeu? Então rola uma conexão entre as crianças, é um final muito bonito. Depois que eles saem ali do RPG, novas crianças vão ali pro porão, o Derek, a Holly e outros 2 aleatórios figurantes que estavam lá. Três aleatórios. Lá no meio da mente do Vecna, eles se reúnem ali para jogar, fazendo essa passagem de bastão do pessoal que a gente acompanhou para uma nova criançada. E no final toca Heroes do David Bowie. E aí essa música é mais manjada do que tudo, mas é uma excelente música, né? A recepção desse final foi dividida, vamos dizer assim, porque eu vi muita gente elogiando, emocionado e tal, porque de fato tem esse fator emocional no final. Mas se você tenta pensar um pouquinho mais, você vai começar a encontrar problemas. Aliás, esse é um final que você não pode pensar muito, porque o que tem de ponta solta aqui é loucura. Os irmãos Duffer deram declarações de que eles não fariam o que Game of Thrones fez. Eles não teriam um final nesse nível. E pra mim não tiveram, porque eles foram muito covardes, então isso aqui segue o óbvio, todo mundo sobrevive, ninguém se machuca, quem se machucou tá voltando e se formando, então tudo seguiu com uma naturalidade impressionante, tanto que eles voltam à vida e honestamente é como se nada tivesse acontecido, foi uma pequena aventura de RPG mesmo, acho um final muito fraco, mas ele é tão covarde que ele não chega a ser horroroso, entendeu? Porque ele não tomou grandes riscos, ele não talvez teve uma morte que faria todo mundo ficar revoltado, um desfecho que, sei lá, o Vecna vencesse alguma coisa, ele não teve nada disso, ele escolheu o óbvio. Pra mim foi muito fraca a 5ª temporada de Stranger Things, é com folga a pior de todas. O último episódio eu acho que o destaque dele, além do roteiro ser muito ruim, é a péssima direção dos irmãos Duffer, que fica muito abaixo de Frank Darabont, Shawn Levy e qualquer outro que tenha dirigido qualquer um desses episódios. São diretores piores, não tem o que fazer. Eles têm a ideia da série, eles desenvolveram essa parada, são showrunners, mas eles não têm ali uma direção muito inventiva. Eles não sabem organizar grandes set pieces de ação. Não sabem. Não sabem. Eu acho que o que eles conseguem gravar são as crianças se desenvolvendo e conversando juntas. E isso foi o que menos teve no último episódio. Pra mim é um final muito triste pra série, mas eu acho que não vai ser aquele que a gente vai falar assim, assiste Stranger Things aí, mas se prepara porque o final é uma merda. Eu acho que a gente não vai fazer assim, entendeu? Mas é muito ruim. É bem decepcionante, especialmente pra quem esperava uma coisa muito boa, né? É aí que tá, depende do que você esperava de Stranger Things. Eu nunca coloquei ela no meu top 20 séries da vida, então assim, eu não esperava um final grandioso, mas eu definitivamente esperava algo melhor. Mas eu esperava algo no nível das outras 4 temporadas que são consideravelmente melhores do que essa última. E as críticas não foram negativas. Aliás, assim, pra tu ver crítica negativa de série é difícil, tá? Não, a régua de série de animação é outra. Eu não sei por que acontece isso, mas é lá no chão, os caras, qualquer coisinha mais ou menos boa já tá lá em cima bem avaliada, então não foram críticas negativas, mas com certeza foi a temporada mais criticada de Stranger Things entre todo mundo, né? Todo mundo achou essa aqui a pior temporada. Aliás, vamos fazer aqui o ranking das melhores e piores. Pra mim a melhor ainda segue sendo a primeira, depois a 4ª, depois a 3ª, depois a 2ª e por último a 5ª. Pra mim a melhor é a primeira, mas a que realmente teve mais impacto, eu acho que ficou mais marcante foi a 4ª, então eu boto a 4ª, depois a 1ª, depois a 3ª, depois a 2ª e a 5ª lá embaixo, mas bem distante das outras, porque eu acho que ela foi muito fraca. Então é isso, pessoal, comenta aqui embaixo a sua opinião depois desse vídeo, que eu não sei quantas horas ele teve, mas não acabava nunca. Comenta o que você achou de Stranger Things, se você gostou do final, se você se decepcionou ou não. Quero saber a sua experiência com a série. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para a loja onde você encontra as roupas do canal Piuí e também para o PiuíCast podcast, que vai ter episódios sobre Stranger Things. A gente já falou, mas vale a pena ressaltar. Vários.